Olha aqui. Eu quero ver, pra começarmos aqui, eu quero ver o meu chat Lore dos Demônios resumida. Quais são os demônios em League of Legends? Eu nunca me aprofundei dentro da história deles, mas eu sei quais são. E eu já falei várias e várias vezes. Então, cadê? Eu quero ver vocês... Deixa eu botar pra cá. Eu quero ver vocês falando quais são os demônios. Vou começar dando uma dica. Evelyn, Fiddle, Baphomet não entra nessa lista. Kindred não entra nessa lista. Ok. Evelyn e Fiddle para começarmos e a gente vai para o vídeo. E hoje vai ser um vídeo meio diferente do usual. Porque não é um, não é dois, não é três. São 4 personagens aqui hoje. Que hoje o vídeo é sobre os demônios. Os coisa ruim que tem no League of Legends. E antes de começar a história, eu já vou adiantar pra vocês que esse vídeo vai ser muito grande. Então, se ajeita na cadeira, pausa o vídeo, vai lá na cozinha, prepara um sanduichinho de presunto, esquenta um Nescau e volta aqui pra assistir depois. Quando se fala de demônio no universo de League of Legends, existem 3 tipos. Tem o demônio primordial, temos os grandes demônios e tem os Azakana. Tem o demônio primordial, temos os grandes demônios e tem os Azakana. Mas e o Shaco? O Shaco, ele não é um demônio atualmente e ele não é nada na real. Esse bicho não tem lore. A Riot não se decide o que ela faz com o Shaco, porque primeiro ele era um boneco assassino. Depois ele virou um demônio. Depois ele deixou de ser demônio. Aí ele voltou a ser demônio e deixou de ser demônio de novo. A biografia do Shaco, além de parecer que foi escrita em 2 minutos, não fala absolutamente nada do personagem. E a página de lore dele tá tão desatualizada que o resumo da biografia diz uma coisa e a própria biografia diz outra. O Shaco, ele tá num limbo tão grande que uma parte da comunidade de lore nem sequer considera ele canônico. Dito isso, vamos começar aqui então. Há muito tempo atrás, quando Runeterra ainda estava se formando, surgiu o reino espiritual e em seguida surgiram algumas entidades desse mundo. Dentre essas entidades, a gente tem o Homem Pálido de Cabelos Negros, que viria a se tornar os Kindred, a gente tem Nagakaboros, a deusa Kraken, que é adorada pela Illaoi, e a gente tem o que futuramente viriam a ser os demônios, que se alimentam de energias ruins dos humanos. Os demônios que foram surgindo ao longo do tempo, eles não nasceram na forma que eles estão no game. No começo, a grande maioria era mais uma presença, uma forma primordial do que um ser propriamente dito. Dentre eles, o grande demônio primordial, a primeira entre essas criaturas a aparecer, aquele que surgiu do primeiro grito da criação, que viu com seus próprios olhos a entidade da morte antes dela se dividir, foi Fiddlesticks. Ele foi o primeiro e em seguida começaram a aparecer os outros. Essa imagem aqui que saiu junto com o rework do Fiddlesticks, que tá numa qualidade incrível e super legível, é um estudo sobre os demônios que foi encontrado quando Noxus invadiu a fortaleza de Fyrelore. E como vocês podem ver, o demônio do medo, que seria o Fiddlesticks, está acima de todos. Em seguida vem os outros demônios, e em seguida vem os Azakana, que são uns bichos bem bosta comparado com os grandes demônios. Cada uma dessas criaturas se alimenta de uma energia humana diferente e, portanto, elas usam métodos diferentes para conseguir seu alimento. Me chame de rei, me chame de demônio. A água esquece o nome dos afogados. Os rios de Valoran são antigos, mas não tão antigos quanto o demônio conhecido como Tanquente. O rei do rio, o grande meneador, velho barriga de bocejo, 2 casacos ou sapo imundo do caralho, o demônio possui muitos nomes nas diferentes regiões de Runeterra. Desde as casas de jogos de azar lamacentas do Rio Serpentino até as mesas douradas de aposta em Piltover, todos que já olharam a riqueza de outro com desejo conhecem a fome sem fim que vem com o Rei do Rio. As primeiras histórias da criatura foram contadas por viajantes que andavam pelo Rio Serpentino, localizado em Ishtal. Essas histórias falavam de um peixe gigante com uma boca imensa que atraía aqueles que estavam insatisfeitos com promessas de algo a mais. Uma dessas histórias é sobre um jovem que era conhecido por sua honestidade. Ele nasceu em uma família de balseiros. Porém, esse jovem ele desejava uma vida longe das margens pobres que ele conhecia tão bem. O Rei do Rio então apareceu e prometeu a ele uma experiência inesquecível se o jovem contasse apenas uma mentirinha. Parecia algo inofensivo, então o jovem
jovem aceitou. Então ele só contou uma mentirinha boba pro irmão dele. Naquela noite, o demônio apareceu novamente e ele mostrou ao jovem uma bifurcação no rio que o balseiro nunca tinha notado. Ele seguiu esse caminho até chegar em um acampamento estrangeiro, onde lhe ofereceram bebida, comida e boas companhias. Perto do amanhecer, o jovem estava se preparando para voltar ao seu povo, quando o rei do rio apareceu novamente e prometeu uma experiência ainda mais incrível se o jovem mentisse novamente. O jovem aceitou e contou mentiras aos seus anfitriões, e assim o rio se abriu mais uma vez, e ele seguiu uma correnteza que levou ele para uma noite ainda mais luxuosa. E isso continuou noite após noite, até que o balseiro, que um dia foi um homem honesto, agora ele mentia tanto quanto ele respirava. Depois de tantas mentiras, o rio finalmente desagou no mar, então o balseiro se viu sozinho e perdido, onde não havia ninguém mais que ele pudesse mentir, e ele não tinha mais como voltar para casa. A história de Tangente ficou tão popular que diversas casas de apostas passaram a usar a criatura como um símbolo, e quando Sentina começou a negociar com Piltover, as histórias se espalharam para a Cidade do Progresso. Em Piltover Zaun é onde Tangente é conhecido como Dois Casacos, porque segundo as crianças, o peixe é tão grande que ele precisa de 2 jaquetas costuradas juntas para conseguir cobrir o próprio corpo. E em Piltover tem uma história muito famosa de uma inventora piltovense que teria feito um acordo com o rei do rio. De acordo com a lenda, Tangente teria oferecido a essa inventora uma ideia tão extraordinária que certamente faria ela ser notada por algum clã rico de Piltover. Em troca, a única coisa que ele pediu foi uma mecha do cabelo dela. Parecia um ótimo negócio, então a moça aceitou. E funcionou, ela conseguiu um contrato lucrativo com o seu trabalho. Só que apenas uma invenção não era o suficiente para manter o contrato. Então Tangente apareceu novamente para essa mulher e ofereceu outra ideia, só que dessa vez o preço foi um pouco mais alto. Em vez de só uma mecha de cabelo, ele pediu suas tranças, e quando a moça as entregou, ele as devorou ali mesmo. Mas mesmo assim, ela ainda não conseguiu encontrar a grande inovação que faria ela famosa, então esses acordos com o Rei do Rio se repetiram várias vezes. E o preço era sempre cada vez maior. Primeiro uma mecha de cabelo, depois uma trança, depois um dedo, uma orelha. Até que chegou uma hora que a moça já não tinha mais nada para dar, então ela só se ajoelhou e implorou pro demônio que fizesse aquilo parar. Tangente riu e falou que a protegeria de si mesma, e então a engoliu viva. As lendas e histórias sobre o Rei do Rio são incontáveis, mas todos que as conhecem sabem de uma coisa: não importa o quão tentadoras as ofertas de Tangente pareçam, nunca faça acordos com o Rei do Rio. Isso. Chora pra mim, meu amor. As Guerras Rúnicas foi uma das maiores catástrofes que já aconteceu em Runeterra. E ela só aconteceu porque o Gadão Guerreiro aqui fez o favor de estourar as Ilhas das Bênçãos. Com a queda da cidade de Hellia, a antiga capital da Ilha das Bênçãos, diversos artefatos poderosos começaram a cair em mãos erradas. E as tensões políticas de diversas nações naquela época só cresceram, porque seus líderes não confiavam uns nos outros para manter controle sobre esses artefatos e sobre as runas do mundo, que são as runas que o Ryze tanto anda caçando. Eventualmente, toda essa tensão política acabou resultando em uma guerra que marcou Runeterra para sempre, causando um sofrimento em massa que o mundo nunca tinha visto antes, e fortalecendo a criatura ancestral que viria a ser conhecido como Evelyn. Não, assim não, para. A figura que hoje atende como Evelyn é um dos demônios primordiais, que até o momento não tinha forma, ela era só uma energia, um resquício de sombra que viveu durante séculos. Quando a população de Runeterra começou a experienciar a dor, o sofrimento e a miséria, essa sombra se agitou. Essa criatura começou a devorar toda a dor e a agonia de Runeterra durante as Guerras Rúnicas, e para ela, esses sentimentos geravam um prazer indescritível. Com o tempo, essa forma primordial acabou tornando-se um demônio completo, um parasita espiritual que se alimentava das mais profundas emoções humanas. Porém, eventualmente, as Guerras Rúnicas chegaram ao fim, e a Evelyn ficou desesperada, porque ela já tinha ficado viciada naquele prazer. Então, se o mundo não iria mais fornecer seu alimento, ela mesma teria que fabricá-lo.
Então ela começou a caçar, e no início era bem difícil. Ela não era muito experiente nesse bagulho de moldar corpo, então ela acabava se transformando numas paradas bizarras, e aí ninguém chegava perto dela, então ela não conseguia comer. Então Evelyn resolveu estudar as suas presas. Ela começou a observar os humanos. Ela adaptou seu corpo à forma que eles gostavam e começou a falar as coisas que eles queriam ouvir. Como resultado, ela acabou ficando super gostosa. Quer dizer, com essa belíssima aparência que era praticamente irresistível a qualquer um. A Evelyn, ela seria o equivalente ao conceito de súcubus no universo de League of Legends. Na lore, a Evelyn, ela atua exatamente como ela atua em game. Ela escolhe uma vítima, ela vai até essa vítima, ela seduz essa vítima, ela agarra essa vítima, ela tortura essa vítima e no fim ela mata. E se for o quê? Cara, isso não é... extremamente legal. Tipo, a história da personagem é literalmente o que ela faz dentro do jogo. Percebem o quão bacana, o quão foda a lore do League of Legends é? A história, você entender, te leva, tipo... tá ligado? Explodir a cabeça. Meio jogando, ela ainda tilta a vítima depois de morta. Inclusive, 2 de suas vítimas eram nada mais nada menos do que os pais de Shauna Vayne. Evelyn os matou, levando Vayne a se tornar o que ela se tornou, e agora Vayne caça Evelyn incessantemente para conseguir sua vingança. Porém, o sentimento que as guerras rúnicas causaram em Evelyn tinha sido um êxtase tão grande que a dor humana parecia nada perto daquilo. Querem ver a melhor parte do vídeo, né? Pois é, antes disso, passando aqui, Blitz, para lembrar você de se tornar um inscrito no canal, de deixar o like, comentar a sua opinião, e vamos aí para a melhor parte do vídeo. Um big beijo. A dor que ela infligia em suas vítimas, tipo, dava um gás ali na hora, maneiro, mas depois passava. E por conta disso, Evelyn se encontra em constante caça, já que ninguém consegue satisfazê-la. Pelo menos até que o mundo entre em caos mais uma vez, e ela possa experimentar aquele êxtase da guerra novamente. A magia das sombras praticada por Zed e seus seguidores é uma magia proibida. Tanto que antes do Zed se rebelar, os pergaminhos que continham esse conhecimento ficavam escondidos nas catacumbas do Templo Kinkou. Essa magia é proibida por um bom motivo, e esse motivo é Nocturne. Não se sabe ao certo se Nocturne, assim como Evelyn, é apenas uma presença que ganhou força durante as Guerras Rúnicas, ou se ele nasceu nesse período. Perto do fim das guerras, um grupo de magos desesperados para conseguir qualquer vantagem sobre seus inimigos, deixaram seus corpos mortais de lado e começaram a entrar no reino espiritual. Eles passaram a perseguir uns aos outros não só no campo de batalha, mas em planos que eram formados por emoções e pensamentos subconscientes. Nesses planos, as leis da realidade física não existiam, e eles podiam lutar das formas mais malucas que eles podiam pensar. Existia um grupo de magos que era particularmente poderoso nessa área, e eram os Magos das Sombras. Esses magos, eles dominaram o plano espiritual por um período de tempo e lançaram o reino dos espíritos numa escuridão. Só que quando eles fizeram isso, eles acabaram fazendo uma merda, porque o pensamento de todo mundo acabou sendo tocado por essa escuridão. Ela sugou a vontade das pessoas e infectou seus sonhos com medos sem nome que os atormentavam dia e noite. Muita gente acabou ficando insana por causa desse tormento e acabou cometendo atos horríveis contra suas próprias famílias. Todo esse sofrimento, somado à magia das sombras, acabou sendo combustível para a criação de uma criatura fantasmagórica chamada Nocturne. Nocturne não compreendia bondade, honra ou nobreza. Ele era a representação do terror sem qualquer tipo de restrição para se controlar. E o Nocturne, ele nasceu com muita raiva, porque ele literalmente avançou nos magos que criaram ele e saiu rasgando todo mundo. Tempo não significava nada no reino dos espíritos, porém ainda assim o Nocturne prolongava as suas caçadas. Ele gostava muito de saborear a angústia de sua presa antes de finalizá-la. Acabou que no fim não restou ninguém lá dentro e também ninguém queria entrar mais lá. Por conta disso, todo o conhecimento que existia sobre magia sombria foi escondido, e a sua prática foi proibida sob pena de morte em diversos lugares. Nocturne acabou ficando preso no reino espiritual e ele começou a passar fome porque quase ninguém passava por lá. Até que ele finalmente encontrou uma forma de se manifestar no mundo real, através dos sonhos. Atraído por corrente de magia que corriam os dois reinos, Nocturne começou a transformar belos sonhos em terríveis pesadelos. Nocturne acabou se tornando um reflexo dos medos mais primais de todo o mundo de Runeterra.
Eventualmente, Nocturne acabou cruzando com um homem chamado Fossian, que era bisavô do Garen da Lux. Os dois lutaram e Fossian conseguiu derrotar Nocturne, mas não matá-lo. Ele apenas mandou Nocturne de volta para a escuridão e Nocturne passou um tempo nas sombras se recuperando da batalha. Eventualmente, ele retorna para atacar Demacia mais uma vez. Certo dia, Lux viajou para o Monte Vala a fim de prestar homenagem ao seu bisavô. Chegando lá, ela foi recepcionada por uma mulher chamada Pernille. Pernille fala que o filho da magistrada Giselle, a responsável por aquela região, desapareceu e que muita gente acha que isso é obra de um mago das sombras. A Lux então pergunta por que o pessoal está achando isso, e a Pernille responde: vai dormir, amanhã a gente conversa. Só que aconteceu uma coisa muito estranha naquela noite. A Lux começou a ter pesadelo atrás de pesadelo e não conseguiu dormir. Nem ela, nem ninguém no Monte Vala e nem seu próprio cavalo. Foi então que Lux percebeu que algo naquela cidade estava muito errado. Então ela pegou seu cavalo e viajou em direção ao túmulo de seu bisavô. Em determinado momento, a estrada se dividiu em uma encruzilhada. Um caminho levava para uma cidade madeireira. O outro levava para uma comunidade construída em volta de uma mina de prata. Entre essas duas rotas havia um caminho menor, quase que invisível, que era adequado apenas para cavaleiros solitários ou para quem tivesse a pé. O caminho era silencioso e durante ele uma magia sombria quase conseguiu fazê-la adormecer. Perto do fim da estrada, Lux encontrou 5 cavaleiros, sendo um deles seu irmão Garen. Por conta dos relatos de atividade paranormal no lugar e do moleque desaparecido, Garen reuniu 4 cavaleiros da vanguarda destemida e eles estavam lá para investigar isso. E a Lux, ela tinha falado que estava lá para visitar o túmulo do bisavô, só que isso era só desculpinha. Ela estava lá para tentar aprender mais sobre seu poder. Eles então começaram a escutar os gritos de uma multidão raivosa vindo perto da praça do mercado. Quando eles chegaram lá, a magistrada Giselle estava puta da vida e tinha um homem que estava prestes a ser executado sob acusação de ter matado sua própria família e seus vizinhos. O homem berrava, gritando que o que ele matou não eram pessoas, eram monstros. Lux e Garen se aproximaram e a Lux até conseguiu retardar um pouco o processo e tentou conversar com ele para conseguir mais informações. Só que a Giselle estava puta da vida porque ela achava que ele também tinha matado o filho dela, porque, segundo ela, o filho dela era diferente. Diferente como? Vocês estão ligados o que é ser diferente em Demacia, né? Então, Garen então fala que já ouviu o suficiente, e ele ergue sua espada e ele mesmo mata o homem. Deus. A cabeça do homem rolou até os pés da magistrada, e delas começou a sair uma fumaça fantasmagórica que tomou forma. A criatura então se lançou contra Giselle, fazendo com que ela caísse de joelhos, chorando aterrorizada. Lux também caiu de joelhos, porque ela estava tendo visões sobre seus maiores medos. Todos os cidadãos ali presentes então começaram a cair um por um, e de dentro de seus corpos começou a vazar uma fumaça espectral que foi tomando formas. E cada fumaça que saía de cada corpo tomava forma de algo diferente. Algumas tinham forma de guerreiros noxianos, outras tinham forma de aranha, outras tinham forma de dragão. Nocturne estava criando essas criaturas espectrais, moldando elas a partir do maior medo de cada um ali. Garen reuniu seus cavaleiros e eles começaram a enfrentar essas criaturas. A Lux olhou pro Garen e falou: seguinte, segura eles aí que eu já volto. E se dirigiu ao túmulo de seu bisavô, aquele que tinha lutado contra o próprio Nocturne. Quando ela chegou lá, o túmulo dele estava rodeado de sombras e o cavalo não quis entrar. Então Lux desceu e foi sozinha. Lá ela encontrou Luca, o filho da magistrada Giselle que tinha desaparecido, e ele estava sendo possuído pelo espírito de Nocturne. Depois de anos na escuridão, Nocturne estava faminto e ele acabou encontrando esse moleque. Então ele começou a atormentar esse moleque e se alimentar do medo que o moleque tinha de ser descoberto, já que ele era um mago, em Demacia. Por consequência, ele conseguiu recuperar um pouco de suas forças e começou a atormentar toda a região. Lux jogou sua adaga em direção ao garoto. Ela não queria feri-lo, ela só queria expulsar o demônio do corpo dele por alguns instantes, para que ela pudesse conversar com o moleque. E funcionou. Então ela e o moleque deram as mãos e Lux usou todo o seu poder para canalizar uma energia de luz imensa que expulsou Nocturne desse mundo mais uma vez. Quando Lux abriu o olho, tudo já tinha voltado ao normal. A escuridão que assombrava a floresta tinha desaparecido. E as visões de coisas macabras que ela tinha sumiram, incluindo os monstros que estavam lutando contra Garen e seus cavaleiros. E ainda bem, porque chegou um ponto que eles não estavam mais aguentando lutar. Lux então leva a Luca de volta à magistrada Giselle, e então ela e Garen vão embora, retornando assim à capital de Demacia. Só que a situação ainda não se resolveu totalmente, porque depois que Lux mandou Nocturne de volta de onde ele veio, um outro carinha muito pior apareceu em Demacia. Fiddle. Ah, ele é bravo.
Ele é brabo, ele é brabo. Há É o meu predileto. muito tempo, em uma torre beira-mar, um jovem e tolo mago trazia ao mundo um monstro que ele não conseguia controlar. O que surgiu à sua frente foi uma entidade mais antiga do que os próprios registros históricos, algo mais sombrio do que uma vasta noite sem estrelas, algo que o mundo tentou desesperadamente esquecer, e em questão de instantes, o mago, a criatura e a torre se perderam no tempo. Essa é uma das muitas lendas sobre o demônio do medo conhecido como Fiddlesticks, que por muito tempo todos acharam que era apenas uma historinha de terror para assustar as crianças. Em Freljord, as crianças contam histórias sobre um monstro que surge de sepultas do gelo e que o corpo é feito de elmos, escudos, peles e lenha. Em Sentina, marinheiros bêbados trocam informações sobre uma figura vista sobre um pequeno atol bem distante, e as pessoas que vão até esse atol nunca retornam. E se você, assim como eu, não sabia o que era um atol, atol é uma ilha oceânica em forma de um anel. É isso aqui. Já as lendas de Targon falam sobre uma criança do crepúsculo que roubou a única felicidade que um ser horrendo e destroçado tinha, enquanto veteranos de guerra noxianos contam sobre um lavrador solitário que levou a culpa por causa de uma péssima colheita e acabou virando comida de corvo, assim retornando ao mundo dos vivos como um demônio. Demacia, Piltover, Stal, Ionia, Shurima, todos conhecem a história do demônio do medo, mesmo que contada em versões diferentes. Mas mano, é um conto de um espantalho possuído que é usado pra botar criança na linha. Quem que vai ter medo dessa merda? Muita gente, porque Fiddlesticks não é só uma história. Uma presença sombria despertou na região interior de Demacia, instigada pela onda crescente de medo e paranoia que assolava o local. Propriedades rurais foram evacuadas, viajantes sumiram das velhas trilhas e os guardas que patrulhavam aquela área desapareceram. Os sobreviventes que conseguem fugir desse terror ancestral voltam de olhos arregalados, sem falar coisa com coisa, contando sobre como corvos não são corvos, sons que não são sons e um terror desigual em forma de espantalho. E é claro, a gente tá falando de Demacia, então quem que vai levar a culpa por isso? Os magos, né? Ê, país escroto. Só que os magos não têm nada a ver com a história. O demônio ancestral realmente retornou. Uma presença tão macabra que até os animais ficam angustiados em ouvir seu nome. E junto com o ressurgimento dessa presença, uma outra história antiga também ressurgiu. A lenda de uma antiga criatura que não tem forma, pensamento ou qualquer tipo de entendimento sobre o mundo que vive. A criatura apenas cresce e se alimenta, se tornando uma imagem mal formada que reflete aqueles que o temem. O demônio do medo, ele desafia qualquer tipo de conhecimento moderno sobre magia. Ele é uma presença que apenas existe, sempre existiu e sempre existirá. Recém-despertada, a criatura está aprendendo mais sobre o mundo que vive. Ela conhece o medo de todos e se alimenta disso, sendo até mesmo capaz de imitar a voz de suas vítimas. Isso quando ele não usa os próprios materiais e os metais do espantalho para tentar reproduzir algo que se pareça com uma palavra. Eu é só um espantalho. E sim, é por isso que a voz dele natural é tão fodida. Pelo menos é isso que as histórias dizem. Só que Fiddlesticks não é uma história. Fiddlesticks é real. E por hoje é isso, rapaziada. Valeu pra quem teve a paciência de me ouvir falando por 20 minutos. Foda, se você gostou, deixa um like aí pra ajudar, que esse vídeo foi bem pesado já, de fazer. Tá? Se inscreve no canal se não for inscrito. Agora. E até semana que vem. Fui. Caralho, muito foda, mano. O Fiddlesticks, tipo assim... Sendo honesto, tá? Eu preferiria a gameplay do Fiddlesticks anterior, do primeiro. Era muito mais roubado, tá ligado? Muito melhor, consequentemente. Mas o rework do Fiddlesticks, a aparência dele e tudo mais, a voz, a história é, tipo, surreal, assim. É o ápice. É o ápice. A Riot, pra mim, em relação à aparência e tudo mais, eles nunca erraram em um rework. Eu não me lembro quando eu fiquei descontente com o rework deles, tá ligado? Todos para mim são 10 de 10. LOL voltou? Bora. Vou mostrar pra vocês como que era o primeiro Fiddlesticks, peraí. Tipo assim, primeiro que o primeiro Fiddlesticks tinha o clear mais rápido, por incrível que pareça, e ele dava mais dano também. Não tinha como você sair vivo do Fiddlesticks. Não tinha. Fiddlesticks Old. Olha o Gordox, mano. 3 anos atrás... Ah, não. Ele está vendo o vídeo do novo Fiddlesticks, né? Era esse daqui o primeiro Fiddlesticks. Espera. Aqui.
Champion Spotlight. Mano, o Fiddlesticks, por exemplo, ele fazia dragão... Porra! Ele fazia dragão em, tipo, nível 3, eu acho. Olha o Fiddlesticks. Mano, o Eza, ele amava esse Fiddlesticks, tá? Ele era muito bom com esse Fiddlesticks. Suporte. Olha aí. Ele reduzia Magic Resist na passiva dele. Mano, esse Fear era a parada mais pica do planeta Terra. Vocês têm noção que o Fear era aleatório? Por exemplo, o Fear hoje, você vai contrário à pessoa em que você deu Fear. Porque você fica com medo, você fica aterrorizado, você vai contrário à pessoa que te aterrorizou. É aleatório, antigamente, o Fear. Então, tipo, percebe? O Jarvan, ele anda pra trás e depois ele quebra. Olha lá. Tá vendo? Só que ele poderia andar para frente também. Mas beleza. O W dele era o mesmo W. Só na mamada. Dava muito dano. Isso daqui era o molho do Fiddlesticks. Esse era o molho. O molho do molho do molho. Tipo... a maionese. Olha isso. Ele tacava o corvo... que ele rebatia, ó, bateu no Jarvan, bateu no Minion, bateu no outro Minion, no Jarvan, no Minion, tá vendo? Só que quando você fazia o Fiddlesticks Full AP ou na laning phase, não tinha como você sair disso, você ia tomar essa chuva de Vral dele, tá ligado? E é por causa disso que o Fiddle Support era pica, porque ele priorizava o E e ele ficava atacando o E na Minion Wave, tá ligado? Ele puxava, consequentemente, ele pegava alguns minions, mas se o RNG da pomba, do corvo dele, batesse nos campeões inimigos, era rajada. E se o seu AD, o AD inimigo e o super, eles agrupassem e tomassem, tipo, GG. Ultimate era a mesma coisa. Fiddlesticks blinks to target location, and for the next few seconds deals massive damage to nearby enemies. One common jungle route is to start at the ancient golem and have a teammate attack them to give you. Esse daí era a jungle antes. Fail the pull, simply move to the opposite end of the camp in between drain cooldowns and take it down with level 1 ele fazendo a jungle numa boa. É que esse LoL aqui é muito antigo, tá ligado? O Fiddlesticks ele saiu um pouco depois do beta. Chase a collie purely with basic movement until she uses flash to escape. I follow her with my own flash and pick up the kill. Riot Freak. Fiddlesticks is an exceptional dragon threat. Upon reaching level 5 or higher, buy a vision ward and a Esse foi o primeiro dragão de League of Legends. O primeiro drag de League of Legends. Olha como era. Incrível. O primeiro barão de League of Legends. O primeiro Sion. As you'll be able to heal all of his damage and ignore his debuffs. O primeiro efeito de Baron com esses morceguinhos saindo, tá vendo? Os morceguinhos em volta. Percebe que era tão mal feito, né? Era tão o começo de tudo que os morceguinhos, eles não ficavam embaixo do Champion, e sim em cima, tá vendo? Olha isso. Olha a N. Esses morcegos, eles não estão embaixo da N, estão na cabeça dela. Parecendo uma auréola, né, que fala. Mano, isso daqui, olha isso. Ele começou entrando com R, aí ele vai dar o E e vai dar silence em todo mundo. Ele não usou, mas tipo, era silence em todo mundo. Ai, bons tempos, mano.